Bem-vindos a mais um Sextou com Terapia, seu podcast de autoconhecimento, autoestima, bem-estar, qualidade de vida e saúde. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência. Estamos juntos e conectados, né? Cada vez mais levando essas palavras sobre terapia, sobre bem-estar, sobre autoconhecimento até você e trazendo um conteúdo de qualidade. Mas eu sei o que você deve estar se perguntando. O que essa mulher está fazendo aí que o Alex não está na cadeira dele? Calma, gente, calma. Doutor Alex Ximenes está levando conhecimento e terapia para várias cidades. E ele deixou com a gente essa responsabilidade hoje de trazer essa fera como convidado, o professor Irizomar Fernandes, para falar de um conteúdo muito importante. Nesse mês de setembro, cada vez mais a gente precisa desmistificar sobre o suicídio, sobre a prevenção e a conscientização. Então, hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Para cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são impactadas. São vidas que acabam reverberando e sofrendo esse impacto emocional muito grande. Numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram em tirar a própria vida. Exatamente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente traz o professor e mestre Irizomar Fernandes, que inclusive tem uma escola que forma terapeutas, né? Então ninguém melhor, com mais propriedade para falar sobre isso do que você. Professor, por favor, se apresente aí pra gente. Olá, boa noite, Patrícia. Bom dia, boa tarde para quem for assistir, ouvir nos mais diversos horários. Prazer muito grande estar aqui. João, prazer muito grande estar aqui. Que é isso, professor? A convite da Patrícia, uma amiga muito querida, para bater esse papo, falar sobre suicídio, sobre depressão e sobre outras mazelas da alma. Setembro chegando, setembro é o setembro amarelo, esses meses coloridos sempre trazem para nós aí a oportunidade de pensar algum tema específico. E vamos conversar sobre suicídio e sobre outras mazelas da alma. Sim, vamos lá. Então já vamos colocar o dedo na ferida logo, né? Mas antes disso, deixa eu me apresentar também. Eu sou o João Vitor, sou o monitor do Alex. A gente está junto nessa empreitada, tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis da melhor forma possível. Então fica com a gente que a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto aí tão polêmico, ao mesmo tempo não polêmico. Professor, já vamos começar tocando na ferida. O que leva uma pessoa a pensar em suicídio, a se matar? Na sua concepção, quais são os motivos? Existe um único motivo? O que o senhor tem para falar para a gente sobre isso? Pergunta muito interessante. O suicídio é multifatorial. Não dá para dizer uma única causa, ou uma causa específica, um transtorno específico. São diversos fatores que levam a pessoa a pensar em suicídio. Problemas de ordem emocional, problemas de ordem financeira, problemas de ordem familiar, transtornos mentais. Então, são diversos fatores. Algumas pessoas têm tudo isso combinado e a cada dia mais a gente tem ouvido falar de pessoas próximas a gente, né? Religiosos e não religiosos, líderes religiosos, familiares desses líderes. Então, é um mal que está presente em todos os campos da sociedade. Não tem uma classe isenta, nenhuma das classes sociais, nenhum dos segmentos religiosos estão isentos ou livres de tratar ou de lidar com o transtorno, ou de lidar com o suicídio. Agora, quando eu falo em causa, eu tenho que pensar que são fatores múltiplos. E cada situação, cada personagem, cada indivíduo tem o seu motivo. Há um tempo atrás, eu atendi uma senhora, Patrícia, que tentou suicídio 2 vezes no mesmo dia. Acreditem os senhores, 2 vezes no mesmo dia, essa pessoa teve 2 tentativas de suicídio. E o que leva a esses fatores, né? Então, como eu disse, é multifatorial e vamos conversar sobre eles ao longo do nosso bate-papo. Eu posso já fazer uma pontuação, que é uma fala, assim, diversas vezes já me deparei com ela, né? A gente pode colocar aí que ela seria uma fala de senso comum, onde muitas vezes, né, a gente observa as pessoas por diversos meios tentam se matar e a gente ouve a seguinte expressão: se a pessoa realmente quer se matar, ela vai lá e se mata. Agora, se ela fica enrolando, por exemplo, ela sobe em cima de um prédio, sobe em cima de uma ponte e fica lá, vai, não vai, ela não quer se matar. O que o senhor
Qual o seu ponto de vista acerca dessa situação, né? Quem não quer se matar não tenta. É um fator interessante. E eu ouço muito isso. Não, isso é frescura. Quer chamar a atenção. De fato quer chamar a Carente, atenção. Né? De fato é carente, de fato quer chamar a atenção, mas não dessa forma que é pontuado. Geralmente, a pessoa que tentou suicídio uma vez vai tentar de novo. As mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Vou perguntar isso também. Os homens são mais letais. Os homens conseguem mais. Mais eficiência. Mais eficiência. Eles são mais letais. Então, eles tentam, via de regra, eles conseguem. As mulheres tentam muito mais, mas são bem menos letais. Entretanto, pode ser recorrente. Quer dizer, não tentou uma vez e nunca mais vai tentar. É o que nós chamamos de paciente sintomático. Tem um sintoma. Inclusive, a taxa de mortalidade masculina, né, vai a 80%, que realmente chegam às vias de fato. E você falou uma coisa interessante, Alex. Como se sente uma pessoa que tem a intenção de se matar? Na verdade, ela passa por um conflito muito grande. Uhum. E existe uma dualidade. Porque, como o professor Fernandes trouxe, o suicídio ele é multifatorial. Às vezes, você passa por uma dificuldade na sua vida, financeira, culpa, remorso, enfim, N situações, e a pessoa consegue lidar com aquilo. Mas quando ela se vê diante de várias dificuldades, naquele momento de desespero, ela só quer acabar com a dor. Ela não consegue visualizar uma saída. Então, ela acaba achando que a morte seria a melhor causa, né? Ou então, quando a pessoa começa a se enxergar assim, né, professor? Eu sou um problema, então eu vou acabar com o problema. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um instinto de sobrevivência. E a gente tenta, a todo custo, nos mantermos vivos. Uhum. E aí essa pessoa entra numa dualidade. Por isso que, às vezes, entra nesse conflito interno. Então, muitas vezes, é muito desesperador, porque a pessoa ela quer acabar com aquela dor, ela quer acabar com aquele sofrimento. E, naquele momento, ela não consegue enxergar uma saída. Perfeito. É o sentimento de impotência. Eu tenho um problema, eu não consigo resolver, talvez eu seja o problema. Eu tenho uma dor, eu não consigo lidar com essa dor. Qual a melhor forma? Então, se eu morrer, eu cesso a dor. A pessoa que suicida, ela não quer morrer. É paradoxal falar isso, né? Não é que ela não goste de viver, é que ela não consegue lidar com a sua própria dor, não consegue resolver os problemas da sua dor. E aí entra a importância da família. Uhum. Eu sempre digo, quando eu falo sobre suicídio, Patrícia e João, eu sempre digo o seguinte: um dos fatores cruciais do suicídio é o esvaziamento das relações humanas. Uhum. E às vezes você olha para o seu filho e diz: poxa vida, como meu filho é um garoto bom, só fica dentro do quarto, não dá trabalho, não é? Como a minha filha é feliz, é rindo o tempo todo. O Frejá cantou uma música, eu não sei de quem que é essa música, se é do Frejá, mas para mim a melhor versão que tem é do Frejá. Né? Ele fala o seguinte: que você saiba que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, são sintomas presentes, são sintomas esboçados na nossa frente, mas nós não percebemos. Uhum. Nós vemos, mas nós não percebemos. Acho que ver e perceber são duas coisas distintas. Ok, o seu filho passa muito tempo no quarto, é um menino bom. Você acompanha isso? Você tem acompanhado o que ele tem lido? Você sabe o que tem no computador dele, o que ele vê no celular o tempo todo? E a gente vive num momento de muito milímetro, assim. Não posso invadir a privacidade. Privacidade é a vida, amigo. Você que é pai, você que é mãe, coloque limite nessa privacidade para que você não fique tolhido do direito de educar e de salvar a vida do seu filho. Então, até o limite tem limite. Qual o limite dele? Uhum. O limite dele é onde chega a autoridade paterna, a autoridade materna. E quando os pais, quando a família não se envolve emocionalmente, nós vamos ver crianças cada vez mais doentes, adolescentes cada vez mais doentes. Sim. E eu já adianto para fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente estava tratando agora sobre crianças, filhos, né? Existe uma estatística de tentativa, suicídio consumado em crianças e adolescentes? É alta? É maior do que adulto? Não é?
Bom, maior do que adulto, eu acredito que não seja. Eu não tenho esse dado. Não sei O se a dado Patrícia que eu tem. tenho é que a maior causa, né, é a segunda maior causa entre jovens, de 15 a 25 Sim. anos. É E essa taxa só está aumentando no Brasil, inclusive. Sim. Criança suicida. Há um mito, a criança não suicida. Idoso não suicida também. Então, como eu falei no começo, não tem uma classe privilegiada que não tente, isenta. Não. Isso está presente. E às vezes, eu vi a doutora Ana Beatriz falando um negócio esses dias que eu acho ela mal barata, eu gosto de curtir os vídeos dela. Ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Às vezes o adulto começa a brincar com a criança, e começa a fazer cócegas na criança, e ela começa a rir, daqui a pouco ela não consegue mais parar, e o adulto não para, e ele está dando um sinal para essa criança que isso não tem limite, ou que ela não tem controle. Daqui a pouco ela não consegue controlar sua própria emoção, porque ela fica cativa da ação das pessoas. Quem é que está posto para proteger, para cuidar? Eu sempre falo isso com os meus filhos, né? Eu sou avô de 3 netos. Eu sempre falo com os meus filhos, olha, o papel do adulto é educar a criança. Às vezes eu ouço alguns pais na terapia, né, Patrícia? Eu não aguento mais meus filhos. Não, mas você tem que aguentar, é o seu papel. O referencial para a criança é o adulto. Não é fácil, né? Filho não vem com manual. Mas eu acho que quando muitas vezes a gente também olha para esses pais e não consegue perceber que eles também estão aprendendo a ser pais. Muitas vezes a gente precisa reaprender para educar os filhos de hoje, né? Porque muita coisa mudou. E é muito importante, professor, o que você traz, porque quando a gente fala de educação, são 2 torneiras, né? De limite e afeto. Então, Exatamente. a gente precisa saber equilibrar, precisa aprender a respeitar o limite da criança. Quando a criança falou, chega, para de fazer cosquinha, pare, não insista. Porque se você insiste, você está ensinando para essa criança que a voz dela, ela não tem voz. E aí isso vai virar, né? Tende a virar um comportamento. Essa educação respeitosa, né? Educação respeitosa é isso. Eu preciso gritar para educar? Não preciso gritar. Eu preciso bater? Também não preciso bater. Agora, eu vou usar a educação respeitosa respeitando o limite da criança enquanto ser humano e exigindo dela o respeito, também enquanto ser humano. Nós vemos cada dia mais também, mais frequente, mais presente, a história do reizinho da casa, né? Aliás, tem casa que até o gato é o rei da casa. Os animais. O poodle é o rei da casa. Quem comanda a sua casa? Quem cuida da emoção dos seus? Então, ser pai e mãe não é só ter filho. Ser marido não é só casar. Ser esposa não é somente casar. É ter vida comum, é compartilhar vida. E compartilhar vida talvez seja uma das melhores formas de prevenir o suicídio. Viver juntos, estar interessado pelo outro. Tem uma fala de um camarada que já faleceu há muito tempo, chamado Miyamoto Musashi. Era um japonês, o último samurai. Isso não é lenda, não é mito, isso é fato. Tem os relatos, inclusive o livro dos 5 Anéis. No livro dos 5 Anéis, ele falou uma coisa muito interessante. O combate inicia-se no olhar. O olhar deve ser abrangente e extenso. Por quê? É no olhar que residem a percepção e a visão. Ver e perceber são 2 coisas absolutamente distintas. Eu posso olhar para você e não perceber que você está triste. Posso olhar para você e não perceber que por trás do seu sorriso há uma alma desesperada chorando e pedindo socorro. Então, ver. Lembra que eu falei que é o esvaziamento das relações humanas? Então, agora eu digo, é o esvaziamento da percepção do outro, da dor do outro. Sim. Interessante isso que o senhor falou, porque, por exemplo, eu já sou formado, eu fiz faculdade. Não foi de uma pessoa, não foi de 2, foi bem mais. Eu já vi pessoas que... Não estou problematizando festa nem nada do gênero, mas eu já vi, por exemplo, algumas meninas, rapazes, às vezes chegavam para mim conversando, né, numa boa e falavam, pô, João, deixa eu ver se você já teve esse sentimento. Pô, eu vou em festas, eu tenho lá minha família, mas assim, depois de uma festa que às vezes eu, poxa, curti pra caramba, né, fiz de tudo um pouco, mas eu chego em casa e a minha vida é cinza, eu choro pra caramba. Eu fico assim, parece que é sem futuro e às vezes passa um sentimento ou um pensamento na minha cabeça que realmente para tirar essa dor, o suicídio é um caminho, mas eu não quero muito bem entrar por esse caminho.
E aí, assim, eu já tive a oportunidade, né, de ouvir esses relatos, e aí eu já logo, você liga um sinal Botão de vermelho e fala, alerta, opa, tá aí uma pessoa que futuramente pode ter algum problema com esse assunto. E aí você já tenta ali ajudar de alguma forma, né, até porque a pessoa vê até você, então de certa forma ela vê que você é uma pessoa que pode ajudar, né, pode dar um norte, uma luz. Você já teve essa sensação, ou já teve essa experiência como professor, como profissional, durante toda a sua vida? Nós já tivemos. É comum na clínica, né? A clínica nós lidamos com isso todos os dias. Sim. Eu tive uma paciente que certa vez me surpreendeu, Patrícia, com uma fala. Ela diz: eu estou suicidando. Confesso que essa foi a primeira vez que eu ouvi com essa expressão. Com essa expressão, estou suicidando. Né? E ela narrou o que ela é... estava fazendo, a forma que ela estava fazendo. E a terapia ajuda. Porque a terapia é a escuta ativa. A terapia, o terapeuta é um ouvidor que não julga, que ajuda a compreender, que ajuda a nortear. E sim, a vida é cinza para muita gente. Um fator interessante, você toca num ponto muito, muito bacana, quando a pessoa nós chamamos, já falei isso aqui antes, a gente chama isso de paciente sintomático. O paciente sintomático, às vezes ele chega e fala assim, nossa, você viu, suicidou uma pessoa na ponte. Olha, estou vendo aqui na internet, quantas pessoas suicidaram esse ano? Quantas vezes essa palavra, essa curiosidade ou esse tema aparece na vida dessa pessoa? Quando isso começa a aparecer, então há sintomas, e aí vamos lá para uma matéria muito específica, que é a semiologia psicanalítica, uma matéria dos sintomas, né? Sinais e sintomas, ou da propedêutica. Qual é a história desse paciente? O que ele está fazendo? O que ele está querendo? Por que ele fala tanto? Por que aquilo chama tanta atenção, Por que né? aquilo chama tanta atenção? E aí eu atenção? achei super simbólico essa fala dessa aluna, né? Estou, como é que é? Me suicidando. Estou suicidando. E ela é muito simbólica porque o que ela está dizendo? Né? Eu estou morrendo aos poucos. E muitas vezes a gente se percebe, por isso que a terapia é maravilhosa e o autoconhecimento é muito importante, porque a gente percebe que a gente vai perdendo o brilho da vida. Só que até a gente se dar conta, né? Exato. Muita água já rolou ali debaixo da ponte. Então, assim, eu estou morrendo aos poucos. O que está acontecendo? Qual foi a parte do meu caminho que eu me perdi de mim? Que eu não sou mais quem eu era, né? Quais fatores estão acontecendo que estão trazendo esse desequilíbrio emocional? Então, é um ponto de alerta para olhar para si, voltar para dentro. A gente fala tristeza, muito da tristeza, e liga a tristeza à depressão, a tristeza ao suicídio, mas a tristeza, ela só quer te mostrar alguma coisa. Ela quer te puxar para dentro, ela não quer te puxar para baixo. É tipo, ei, olha para mim. Assim como todas as emoções, né? Cada emoção tem a sua função. Assim como a raiva te pede para agir, te pede para ter um impulso. Ela não te pede para brigar com ninguém, ela não te pede para xingar ninguém, ela não te pede para ser agressivo, mas ela tá te mostrando, no seu corpo tá te mostrando, é um sinal de alerta. Opa, o que isso tá querendo me dizer? Eu preciso, isso tá me incomodando porque eu preciso sair dessa situação. Né? Eu preciso olhar para isso. Não, e puxando um gancho no que a doutora falou, eu queria até fazer uma pergunta para você, professor. Por exemplo, o suicídio, muita gente pensa, a pessoa tá querendo se matar e tal, é porque ela deve ter algum problema mental, algum transtorno. O suicídio necessariamente está vinculado a alguma doença mental ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Está ligado muito mais aos adoecimentos emocionais, está muito mais ligado aos problemas de relações com finanças. Emocional aí coloca um amor perdido, um amor não correspondido, uma dívida não paga, enfim. Né? Então, não necessariamente está ligado a um transtorno mental, mas pode estar. Um fator interessante, pegando um gancho na sua fala, foi a questão da festa. Né? A pessoa vai para muitas festas, mas eu gostaria de colocar um outro fator nisso. Você conhece pessoas que são muito consumistas? Sim. Conhece, Patrícia? Isso. Né? Conhece pessoas que comem muito? Conheço. Eu sempre falo nas minhas aulas de clínica psicanalítica. Quem come demais está comendo quem? Porque não é a comida. Não é para matar a fome. Aquela comida, aquele excesso, ele significa exatamente o quê? O que ele está tentando consumir ou preencher? Quem compra demais está querendo comprar quem? O amor ou a atenção de quem? Quem cheira muito
Está tentando cheirar o vazio de quem? Todo excesso esconde uma falta, Todo né? excesso esconde uma falta. E todos esses sintomas estão presentes na nossa frente. E nós, às vezes, não percebemos. Às vezes, somos nós mesmos. Compramos coisas que não necessitamos. Quantas vezes? Agora, estou falando do excesso. Sim. E muito boa a sua fala, Patrícia. Todo excesso esconde uma falta. Falta o quê? E aí vem a empatia. Empatia é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de pensar sobre a empatia. Porque... o que é empatia? Empatia é sentir a dor do outro. É impossível você sentir a dor do outro. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. É impossível, você não vai conseguir. Empatia é a capacidade de você perceber a dor do outro e estender a sua mão. Você quer ver um exemplo simples de empatia? Quando quebra um copo na sua casa, como é que você coloca ele dentro do lixo? Eu aprendi o seguinte, você pega uma caixinha, pega o caco, dobra, amarra, para que aqueles profissionais que cuidam da nossa saúde, catando o nosso lixo, não se fira. Isso é um modelo de empatia. O que eu posso fazer para tornar o dia dele melhor? Se eu estivesse no lugar dele e me ferisse com isso. Isso é um exemplo simples. A empatia, no caso do suicídio, na percepção, quando nós percebemos a dor do outro, é estender a mão. É um ouvido atento, porque a nossa sociedade precisa hoje muito mais de pessoas que apontem menos os dedos e estendam mais as mãos. Exatamente. Quando nós aprendemos a julgar menos, estender mais a mão e oferecer um ouvido atento, o simples fator de oferecer um ouvido atento, nós podemos estar salvando a vida de algumas pessoas. E quando uma pessoa vem pedir ajuda, muitas vezes a pessoa se apavora, né? Ela fica com medo. Então, quando, às vezes, uma simples pergunta que você faz assim, eu posso te ajudar de alguma forma? Você percebe que a pessoa não está bem, você se colocar à disposição do outro, só de você demonstrar essa empatia, a pessoa já se sente confortável de compartilhar com você uma história. Né? E você consegue desaguar, você consegue orientar, você consegue amparar, ou você consegue apenas estar ali. Porque não necessariamente a gente precisa dar resposta para o outro. Hoje, a gente fala, e traz isso muito na comunicação assertiva, a gente está ouvindo o outro já pensando na resposta. Nem tudo tem resposta, mas eu estou aqui, atenta àquilo que a pessoa está dizendo. Né? É acolher sem esse julgamento, né, professor? Rubem Alves falou uma coisa muito interessante. Rubem Alves é um gênio, para mim, um dos maiores referenciais teóricos que nós já tivemos na teologia, na psicanálise, na filosofia da religião, um cara fora da curva. Ele falou o seguinte, e era psicanalista. Nós ouvimos falar muito sobre a arte da retórica, mas a psicanálise é a arte da escutatória. Tem a oratória e a escutatória. E o que nós precisamos, você não precisa ser psicanalista para ouvir os outros, não. Só precisa ter empatia. Só precisa ter o carinho com os outros. O problema é que, às vezes, você nem pergunta como é que a pessoa está com medo da resposta. Ô, Patrícia, como você está aí? Não vou perguntar que a Patrícia vai falar que não está bem, vou ter que ficar parado ouvindo. Tempo é dinheiro. Então, tira um pouquinho do seu tempo para lidar com os seus filhos, com seus amigos, com as pessoas. Ninguém cruza nosso caminho à toa. Exatamente. Também ninguém. Não existe. Para mim, isso é possibilidade zero. Ninguém cruza seu caminho à toa. Se alguém cruzou seu caminho, pega alguma coisa de bom e deixa alguma coisa boa para ele também. E mesmo que a vida siga depois, cada um para o seu canto. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Exatamente. E, professor, nas frases, assim, como a gente pode ter essa percepção, esse olhar atento de quem está pedindo ajuda? Muito bom. Porque às vezes a pessoa, ela fala sem querer dizer, né? Exato. Ela não vai chegar pra pessoa, pô, tô doido pra me matar, o que você tem pra falar pra mim? O corpo fala. A grande questão, aí eu volto um pouquinho para responder isso, lembra do ver e perceber? Sim. O quanto você está disposto a perceber as pessoas que estão perto de você. Essa é a questão. Lembra que eu falei do esvaziamento das relações humanas? As pessoas não estão muito dispostas a parar e prestar atenção. Infelizmente, nesse mundo pós-metafísico, nesse mundo pós-moderno, mas principalmente pós-metafísico, a vida é totalmente relativizada. Tem pessoas que se suicidam e outras pessoas que eram do meio, parece que não
não perceberam a gravidade da coisa, né? Vê as pessoas sofrendo e não percebem a gravidade. Uma forma, Patrícia, é querer estar junto. E quando eu falo estar junto, é estar junto ligados emocionalmente. Esse mundo pós-moderno e pós-metafísico, ele nos tira um pouco, ele vai... E depois da pandemia, isso agravou um pouquinho, as pessoas, o telefone toca, nem que tem medo de atender telefone. Meu telefone tá tocando agora, eu tenho que atender, atende. E a gente lá na pandemia pensava assim, né? Não, isso tudo está acontecendo para que a gente possa olhar mais para o meu semelhante, olhar para quem está junto, olhar para o outro, olhar para o meu próximo. Mas muitas vezes a gente se percebe cada vez mais individualista, né? É o que você falou. Hoje em dia todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E aí é tão importante essa escuta ativa, porque ela vem em frases, né? Tipo, nossa, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida. E a gente precisa estar atento a alguns sinais, né? A pessoa dá sinais. A gente fala que quando a gente tá mais atento a isso, a gente vai percebendo que as pessoas dão sinais de quem elas são ou do que elas estão passando o tempo todo. Muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Mais frases assim, nossa, eu tô cansado da vida, não quero mais continuar. São frases de mãe também, né? Dia que eu for embora, você vai ver. Aí você vai sentir falta. É verdade. Você é mãe, né, Patrícia? Já falou isso, Patrícia? Várias vezes. Quando eu não estiver mais aqui, você vai ver. Mas o que você falou faz sentido. A questão é, nós temos uma das disciplinas da psicanálise, além da clínica, a clínica trabalha bem isso, mas exatamente a semiologia, que é o estudo dos sintomas. E aí o terapeuta, quando atento, quando bom terapeuta, quando bom psicanalista, ele vai olhar exatamente os sintomas. Isso é sintoma de quê? Esse olhar é sintoma de quê? Esse soluço é sintoma de quê? Esse choro é sintoma de quê? Obviamente, esses sintomas, eles são associados, não são coisas soltas. Então, onde essas peças se encaixam? E aí a importância de um trabalho psicanalítico, de um trabalho terapêutico, porque salva vidas. A gente ouve com muita frequência, isso é bobeira, é bobagem. Não é. Valorize o trabalho do terapeuta. Isso pode salvar a sua vida, isso pode salvar a vida dos seus. Se o analista for bom, se a analista for boa, com uma boa formação e com tempo para estudar cada caso, tempo para envolver-se, não envolver-se emocionalmente, mas tecnicamente com cada caso, possivelmente ele vai ajudar a salvar muitas vidas. Professor, quem fala está pedindo ajuda. Quem tenta está pedindo ajuda. E onde encontrar essa ajuda? Pois é. O que você pode deixar de sugestão para a pessoa que se identifica, estou passando por um problema emocional, estou passando por uma crise ou diversas crises, tenho vontade de não estar aqui, me identifico que estou nesse conflito, tem hora que eu acho que não estar aqui é a solução, mas aí a gente traz também todo esse impacto, né, familiar, esse impacto emocional nas pessoas, de 6 a 10 pessoas. Então, a cada 3 segundos no mundo, nós temos aí uma tentativa. Só no Brasil, são mais de 30 suicídios por dia. Então, assim, é importante a gente falar, é importante a gente trazer esse alerta. E onde procurar? Muito bom. Pergunta muito boa. É engraçado, interessante, engraçado não, interessante, né? Você falou que é uma tentativa a cada 40 segundos. Para cada acerto, existem 16 tentativas. Sabia disso? E esse não é atualizado. Se atualizar, esse pode ser maior. Muito maior. E esses 40 segundos também não é atualizado, porque muitos países não atualizam isso, não gostam de passar esses dados. Mas pelo que se tem, em média, de cada suicídio, outras 16 tentativas. Durante o tempo que nós estamos conversando aqui, muitas pessoas já morreram. Isso é impactante. Agora, é preciso pedir ajuda. Se você faz parte de uma família, converse com seus pais. Se você faz parte de uma religião, converse com o seu padre, seu pastor, seu abade, seja lá quem for o seu guia, o seu mestre. Busque ajuda. Fale. Fale para alguém de sua confiança. Não guarde esse sentimento. A vida tem valor. A dor passa. Se você ficar vivo,
a dor vai passar. Porque a dor é passageira. Você é maior do que a dor. Se você consegue dar nome para as coisas, é porque você é maior do que elas. Sim. Então, busque principalmente nas pessoas que estão próximas e que amam você. Acredite no amor, o amor existe. Existe o amor dos pais. Existe o amor cristão, existe o amor entre as pessoas ainda. Existem muitas pessoas boas. Não tenho ninguém. Vai lá na pastoral católica. Pode entrar. Chega na igreja católica e entra. Chega na igreja protestante e entra. Invade um culto. Vai lá no pastor. Não é? Pode entrar. Não tenha medo de entrar. Tenha medo das coisas que tentam roubar a sua paz. Se você tem recursos, se você tem condições, busque um analista. Busque um terapeuta. Vá ao psicanalista, vá ao psicólogo. É importante que o psiquiatra faça parte desse processo. Ninguém sozinho, o terapeuta sozinho não consegue trabalhar. Aquela pessoa que tem problemas com sentimento suicida, com desejo suicida, precisa passar pelo psiquiatra. É ao contrário do que se pensa. O psiquiatra não é médico de doido. Isso é uma lenda, é um mito. E, aliás, é algo terrível. Ainda, né? Então, por quê? Porque você vai ser medicado, vai ser acompanhado, e aí a terapia vai fazer mais sentido. Terapia é um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Não é milagroso. É um trabalho que tem uma equipe por trás dela. E a saúde, né, já é considerada pela Organização Mundial da Saúde em todos os aspectos, né? O que é saúde? É o seu bem-estar físico, mental, espiritual, né, emocional. Então, toda essa gama toda vai formar a sua saúde. Então, não tem recursos? CVV, gente, Centro de Valorização da Vida, como vai você? 188, né? Está ali disponível 24 horas por dia. Eu acho que é importante falar, é importante pedir ajuda. Eu costumo dizer assim, uma alegria, quando ela é compartilhada, ela se multiplica. Mas uma dor, quando ela é dividida, ela se dissipa. Então, busca alguém da confiança, né? Se você está passando por esse momento, por esse desafio, busque ajuda. Existe ajuda, existe saída. E coloque qualidade de vida. Recentemente eu escrevi um artigo, até virou um e-book depois, transtorno mental e qualidade de vida. Então, o artigo vem abordando essa questão do transtorno mental e a qualidade de vida. Transtorno psicológico, na verdade, e qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Isso varia de pessoa para pessoa. Né? O que pode ser qualidade para mim pode não ser para você. Mas há uma linha do bem-estar. Então, é preciso que nós tenhamos bem-estar. Uma das coisas que nos atrapalha, eu volto na sua antiga pergunta, é um transtorno mental, ou seja, o transtorno psicológico. O transtorno ele vem por uma disfunção. Disfunção é algo que não funciona direito. Você já deve ter lido em algum lugar, perdoe-nos pelo transtorno, estamos em obra. Uhum. E realmente é um transtorno, porque a via que deveria funcionar não está funcionando bem. O ambiente que deveria estar funcionando, ele é disfuncional. Um transtorno, ele é uma disfunção. O transtorno psicológico, ele é uma disfunção psicológica. E ele gera sofrimento e prejuízo. O sofrimento, a angústia, a dor, o desespero. E se você não tiver qualidade de vida, isso pode piorar muito. Sim. E, professor, eu tenho 2 perguntas aqui, logicamente pelo tema, mas, por exemplo, a gente escuta muitas vezes, e trazendo algumas falas de senso comum, né? Por exemplo, eu já ouvi dizer o seguinte: poxa, você olha às vezes veteranos que lutaram em guerras, né? Participaram de combates, às vezes eles vêm e sobrevivem em volta para a vida em sociedade, às vezes eles enxergam a vida com muito mais cor do que uma pessoa que muitas vezes já nasceu na sociedade pronta, estabelecida, e às vezes tem uma série de problemas em decorrência disso, tem uma vida assim cinzenta, às vezes tem pensamentos suicidas. Você concorda com esse tipo de fala ou não? Depende? É muito relativo. Eu tenho um amigo, foi meu aluno inclusive, esse camarada lutou em 2 guerras. Que interessante. Ele lutou na guerra do Iraque e lutou na guerra da Somália. Chamava-se Pierre de Freitas. Ele foi da Legião... brasileiro? É brasileiro. Ele era da Legião Estrangeira. E o Pierre de Freitas, quando voltou dessas guerras, tem inclusive uma guerra chamada um filme chamado Falcão Negro em Perigo. Sim.
passou na Globo várias vezes, ele lutou naquela guerra da Somália. É mesmo? O Pierre, sim. E voltou, se tornou artista plástico, tinha uma vida muito tranquila. E acredito os senhores, acreditem os leitores, ele morreu tirando uma selfie. Subiu em cima de uma pedra, foi tirar uma selfie, caiu, morreu. O Fantástico noticiou isso, a morte do Pierre. Né? Então, a vida ela tem significado diferente para as diferentes pessoas. Quando a gente perde algo, quem vai para a guerra perde a sua liberdade de viver. Então, obviamente, existe a possibilidade de, quando ele retorna, obviamente, também vai voltar com alguns transtornos, né? Mas ele passa a ver coisas que ele não tinha. Então, ele resgata coisas que ele não tinha. Agora, nós temos muitos ex-combatentes transtornados e muitas pessoas civis comuns transtornadas. Então, a forma de ver é muito individual, a forma de sentir é muito individual. Entendi. Isso internalizar, daí, né? Isso daí como internaliza as experiências, e aí é muito subjetivo. Você concorda que a sociedade de hoje ela cria um ambiente fértil para o suicídio ou não? Nós vivemos na sociedade do espetáculo. E a sociedade do espetáculo é uma coisa muito interessante. Antigamente se falava muito em ser e ter. Hoje a sociedade do espetáculo é parecer ser e parecer que tem. ter. Então eu tenho que ter, eu não posso ter um celular comum, eu tenho que ter melhor. Um iPhone Pro, não sei o quê, tá, o último. Nem sei falar qual é o último, porque né, eu acho que é o 14 ainda que é o último, né? Não sei. Mas enfim, eu não vou usar um terço dos recursos que ele tem, mas eu tenho que ter, porque o meu vizinho tem. Eu não posso ir caminhando para o trabalho, porque vão achar que eu estou quebrado, que eu estou pobre, eu tenho que ir de carro. Eu não tenho dinheiro para comprar carro, mas a sociedade do espetáculo me cobra, então eu vou financiar. Eu acabo morando numa cobertura que não é minha, acabo morando, vivendo um luxo que eu não tenho, comprando um carro que eu não tenho, e daqui a pouco o banco me toma o apartamento, o banco me toma o carro e eu não quero andar de Transcol, o melhor caminho é suicidar, porque eu prefiro morrer do que ser de verdade, né? Do que ser de verdade. Então, sim, a nossa sociedade ela é adoecedora. E um cuidado que eu tenho que ter a cada dia é para ser cada vez mais eu. E menos o que querem que eu seja. Lacan falava sobre isso, né? É o eu idealizado e o eu real. Tem um eu que a sociedade idealiza. Quem é esse eu que a sociedade idealiza? E quem de fato sou eu? Então você, João, tem um personagem. Aqui é o personagem. Na sua casa você não é assim. Na sua casa você é o João como você é mesmo. Patrícia, eu e todos nós. E nós vivemos da persona. E esses personagens sociais, eles precisam ser muito bem elaborados e trabalhados, porque quando nós misturamos essas estações, a gente acaba arrumando muitos problemas. Em casa, no trabalho. Eu não posso trazer a casa para o trabalho, nem o trabalho para a casa. São personagens diferentes. Sociedade adoecedora. Saber entender qual o nosso papel, qual o nosso lugar e qual personagem está em cena agora faz toda a diferença. Sem ceder às pressões da mídia, desse sociedade do espetáculo, né? Entendi. Interessante porque aí você toca em alguns pontos, como por exemplo a autoestima, né? Para a pessoa ser ela, né, geralmente você tem que ter uma autoestima razoavelmente boa, senão você boa, né? Porque senão você fica à mercê de um monte de outras coisas. A gente até teve um podcast só sobre autoestima. Inclusive, a autoestima é um fator que a gente fala assim, os fatores de risco, né? E os fatores que protegem, que blindam, que ajudam a gente a afastar, por exemplo, a questão do suicídio, de pensamentos e ideações suicidas. E a autoestima está lá no topo. Então, você manter um bom nível de autoestima, a gente já sabe que a autoestima, a gente precisa de cuidar de todos aqueles pilares. Nós fizemos 2 podcasts sobre autoestima. Só sobre isso. Se você não assistiu, inclusive, assista. Volta lá, curte, compartilha, comenta. Né? É um fator, o sentimento de se sentir útil, de servir, né? De servir a vida. Estou a serviço da vida, estou a serviço do próximo, estou a serviço da minha própria vida, né? Esse senso de utilidade, digamos assim, não como uma coisa descartável, mas de se sentir importante, se sentir valorizado perante a vida, também é algo que fortalece muito, né? E traz esse fator como um fator de proteção. Perfeito. Bom. Então, são pontos que a gente precisa trabalhar e merece trabalhar,
né? E, inclusive, trazer essa reflexão também para quem passa por todas essas dificuldades. Interessante, tem um caso concreto, né? A gente vê uma pressão muito grande, né? A gente vê a família, né? Quer que o filho seja muito bem sucedido, né? E aí, às vezes, a família acaba empurrando o menino para 3 caminhos, né? São eles, fazer faculdade de Direito, Medicina, né? Ou, às vezes, virar algum professor, mas nem isso, né? Aí, João, você manda essa pessoa para terapia, que a gente vai falar um pouquinho de projeção, né, professor? Pois é. Né? Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente deseja para os filhos. Vou concluir o caso concreto, né? Porque o professor falou sobre as pessoas viverem uma vida que não é delas, né? A gente vive uma vida que não é nossa. A gente fica fingindo ser o que não é. E aí, essa família, né, naturalmente, tinha esse ímpeto de que o filho fosse médico. Só que o filho odiava medicina. Ele não gostava nem de entrar no hospital. E aí ele tentou por 6 vezes passar no curso de medicina, na faculdade de medicina, e não conseguiu. E aí, assim, diante de tanta pressão, ele infelizmente acabou cometendo suicídio e... Tristeza. Uma tristeza para a família, né? Nós temos casos em que o filho fez medicina, conheço casos assim, fez medicina, formou e deu o diploma de presente pro pai. Esse eu já ouvi também. Eu conheço o caso. Em Vila Velha tem um caso desse. O camarada formou, chegou, papai, tá aqui, ó, teu curso. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu quero. Foi cuidar de planta. Cuida de planta. Pois é, e fica a reflexão pra gente, né? Quantas vezes a gente cria expectativas e joga essa expectativa daquilo que a gente não conseguiu ser, daquilo que a gente idealizou para nossa vida, e a gente joga esse peso e essa responsabilidade em cima dos nossos filhos. Então, pais, mães, fiquem alertas. Gente, o assunto é enorme, é extenso. Várias coisas vão puxando outra, né? Eu falo que a gente abre 40 abas aqui do navegador da internet, porque cada tema vai puxando uma história, né? A gente vai ficando, mas infelizmente a gente já estourou o tempo. E, professor, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença. Você é um mestre, assim, foi meu professor, gente. É uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que sabe, que tem bagagem, sabe do que ele fala com propriedade, com autoridade. A gente quer agradecer muito a sua presença, a sua contribuição aqui hoje. E já me despeço e peço que você também, se quiser deixar alguma frase, deixe o seu contato aqui para as pessoas, né, que querem te conhecer, que querem conhecer a escola, que querem se tornar terapeutas, inclusive, gente. Só antes do professor falar, eu queria que ele também faça a consideração e naturalmente já respondesse essa pontuação. Por exemplo, muitas vezes a gente se vê como alvo a ajudar alguém, ou seja, a pessoa me procurou falando que tem uma série de problemas e às vezes vê o suicídio como uma porta de saída. O que eu posso fazer além de ser um ouvido aberto, né? Um ouvido prestes a escutar? Então eu queria que você concluísse respondendo essa pergunta e desse as considerações finais. Muito bem. Essas perguntas, elas não são fáceis de responder, não, tá? Se subdivide em um monte de coisa. São simples, elas parecem perguntas simples, mas eu poderia falar um monte de coisas. Porque não é o quanto você quer ajudar, é também o quanto a pessoa quer ser ajudada. Quando a pessoa compreende e busca ajuda verdadeira, então o primeiro passo é acolher. O segundo passo é orientar, sem julgar, nunca. Não julgue, oriente. Encaminhe para o centro de valorização da vida, encaminhe para uma terapia, encaminhe para um médico. Né? Você pode mandar, não tem dinheiro para pagar psiquiatra, não tem plano de saúde, vai no seu ginecologista, vai no seu clínico geral, mas vá ao médico. Porque de lá você vai ter outros caminhos e outros fazeres. Então, ouçam com atenção. Valorizem a espiritualidade. Não desprezem a religião, o poder da religião. Eu sou cientista da religião, poderia viajar nesse tema, mas não vou fazer isso. Valorize a religião, seja ela qual for. Se você for cristão, se você for zen budista, seja lá qual for o seu segmento religioso, porque a espiritualidade nos liga ao transcendente e nos faz transcender também. Ter o sentido da religiosidade, da transcendência, nos faz acreditar que é possível vencer. Porque nós temos 3 limitações absolutas, como dizia o meu grande mestre e amigo, Dr. Bittencourt. Ele dizia que nós somos limitados ao tempo, ao espaço e à morte. Contra o tempo, o espaço e a morte, não há nada que nós possamos fazer. Entretanto, a fé nos dá esperança
de que conseguiremos em um outro plano, em um outro momento, ou até mesmo neste momento, superar as nossas dificuldades e ter respostas melhores e uma vida melhor. Partindo para as nossas considerações finais, quero agradecê-los. Muito obrigado, João. Prazer muito grande conhecê-lo. Você é agradabilíssimo. Né? Muito Patrícia, obrigado. minha amiga. Fico muito feliz quando um ex-aluno me convida, porque mostra o carinho, né? E como eu falei, ninguém passa pela vida de ninguém sem deixar algo e levar algo. Então, Patrícia, de você eu trago excelentes recordações mesmo, né? E não sei se eu poderia falar, mas eu vou quebrar o protocolo. Fui terapeuta da Patrícia. Foi. E é um ato de confiança, né? A gente poder agora, a esse momento, a gente trocar ideias e conversar sobre algo bem maior e bem mais amplo. Obrigado. Estou à disposição. Deus abençoe vocês. Pensem sempre, vale a pena viver. Não desistam disso. Tudo bem. Pô, sensacional a consideração final. E é com essa frase que a gente se despede, né, João? Sim, e se você quiser deixar um número de contato, seu Instagram, telefone, alguma coisa, pode deixar aqui. Posso Diego deixar? Produções vai colocar Opa, no rodapé vamos lá, do vídeo. Diego Produções, pode deixar para a gente. Nós temos o site da escola, CEVICS, CEVICS, Centro Educacional e Esportivo Vitória, cevics.com.br, é o nosso site, Sim. da nossa escola de psicanálise. E temos 2 Insta, @minha psicanalista, que é da professora Priscila Cassani, que é a diretora da escola, e @cevics, que é o Instagram da escola. E o telefone, 27 99 224 6450. Show de bola. Agradeço e fico à disposição. E obrigado pelo carinho. Que isso, seja bem-vindo. Então é isso, pessoal. Sextou com terapia. Sucesso pra você e vamos pra cima. A gente tá aqui pra te ajudar, viu? Qualquer coisa, busque ajuda. Buscar ajuda é um ato de coragem. Forte abraço. É a coisa mais corajosa que alguém pode fazer, né? É o Sim. pedir ajuda. E se você gostou do tema, compartilha com alguém que merece, precisa ouvir isso. Se você quer aprender sobre psicanálise, vai lá para a escola. E aí, quem sabe tá aqui com a gente depois, né? Sextando com terapia. Isso aí. Gente, tchauzinho. Um bom final de semana para todos.